Que o mercado tá caindo, todo mundo sabe. Para quem foi dormir cedo, provavelmente acordou um pouco assustado hoje, vendo o preço que tá o Bitcoin e as outras moedas. Para quem foi dormir tarde e viu toda essa queda, talvez nem conseguiu dormir direito, porque perdeu um pouquinho, uma quantidade boa de dinheiro ontem. Mas o que muita gente não sabe são os motivos que fazem o mercado cair, que estão fazendo o mercado cair agora. E não só isso, mas a maioria das pessoas também não sabem o que fazer ou o que esperar daqui para frente. Será que o bull market acabou? Será que a gente vai voltar no mercado de baixa e vai ter mais 2 anos, 3 de mercado de baixa, sendo que aconteceu o halving, tá acontecendo o ETF, que era para ser uma coisa boa, uma notícia boa para o mundo de cripto, mas na verdade o mercado só está caindo. Então nesse vídeo a gente vai entender esses motivos, vamos saber quais que são esses motivos que estão fazendo o mercado cair, o que que a gente pode esperar daqui para frente até o fim do ano e o que que eu tô fazendo nesse período também. Como eu falei, não é segredo para ninguém que o mercado caiu ontem de noite. Ele já vinha caindo, já vinha meio que lateral nesses últimos meses, mas ontem de noite ele caiu de vez. Agora deu até uma recuperada aqui. O Bitcoin perdeu a zona ali dos 60k, 58k, que muita gente fala que é a zona de suporte mais forte que o Bitcoin tem. Agora está aqui em 56, já que recuperou um pouquinho hoje de manhã e até agora. ETH também subindo e todas as outras altcoins também subindo, seguindo mais ou menos o mesmo padrão que o Bitcoin fez, que foi ter essa queda muito alta nos últimos dias e hoje de manhã, mais cedo, a partir dessa madrugada, já voltando a ter um pouco de alta e se recuperando um pouco. Por exemplo, a Solana bateu 123, agora já está 134, a Tom bateu 6,60 também, se eu não me engano, agora já está 7,25. Então, com essa subida de hoje de manhã, eles deram uma respirada nos investidores, para quem estava investindo, inclusive para mim. Mas vamos para os motivos que estão fazendo o mercado cair. E o primeiro deles, querendo ou não, e pode ser até um susto para várias pessoas, que esse seja um motivo de fazer o mercado cair, que é justamente o halving do BTC. Se a gente pegar os últimos 2 halvings que a gente teve, não contando o desse ano, vamos pegar o de 2016, que foi no dia 9 de julho. Então se a gente pega aqui, mais ou menos 9 de julho, aqui tá 11 porque eu tô pegando o gráfico semanal. Então 11 de julho até novembro, o mercado ficou lateral. Ele teve a queda logo depois do halving, depois subiu, ficou lateral aqui durante esse tempo, de julho até novembro. Então julho, agosto, setembro, outubro, novembro. São 4 meses onde o mercado ficou aqui, caiu, depois subiu e aí sim foi para cima com essa alta muito forte aqui, chegando em quase 20 mil dólares, saindo de 627. Depois, em 2020, a gente teve outro halving, que foi dia 11 de maio, e aqui a semana iniciou no dia 20 de maio aqui, no dia 11 de maio, e a gente foi até outubro com o mercado lateral, onde de novo teve uma queda inicial logo depois do halving, depois subiu, caiu um pouco, aí subiu e aí sim foi para cima. Então, de maio até outubro, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, são mais 5 meses de mercado lateral. E aqui, nesse ano, a gente teve em abril o halving. Então, se a gente pegar abril aqui, vamos pegar mais ou menos 15 de abril, e agora a gente passou por maio, junho e julho, a gente passou por 3 meses. Isso pode significar que a gente tem ali mais 1, 2 meses de mercado lateral, ou até mais. E, como eu falei, historicamente, o halving é o famoso sell the news, que é quando tem alguma notícia boa ou algum anúncio bom, que na teoria era para ser bom, então a gente vende na notícia e depois espera cair depois que aquilo realmente acontece. E historicamente tem sido assim, como eu mostrei aqui nesses 2 últimos halvings que o Bitcoin teve, e no desse ano está sendo assim também. Se a gente tivesse vendido lá em abril, quando teve o halving, a gente teria vendido aqui em 64, sendo que o preço agora está em 54, 55, 56 mil. Então, esse aqui é o primeiro motivo que a gente está vendo essa queda no mercado. E o segundo motivo também é totalmente ligado ao halving, já que os mineradores do BTC,
os mineradores de Bitcoin, eles estão vivendo no negativo depois do halving. Já que, como vocês sabem, o halving diminui a recompensa que os mineradores ganham por cada bloco minerado, cada bloco do Bitcoin minerado. Isso fez com que esses mineradores precisassem vender alguns Bitcoins que eles tinham na wallet, que eles estavam rodando. Não só isso, mas esses mineradores também precisaram vender algumas máquinas de mineração. E isso dá para ver bem fácil aqui nesse gráfico, que mostra a dificuldade da mineração de cada bloco. Sendo que aqui em janeiro de 2023 foi quando aconteceu a quebra da FTX. E aqui em 24 foi no dia de ontem, foi nessa semana que teve toda essa queda. Então sim, isso significa que quanto mais difícil é de minerar um bloco no Bitcoin, isso significa que menos pessoas, menos mineradores estão rodando as máquinas para ajudar a quebrar esse bloco, a quebrar essa criptografia de cada bloco. Então, essa semana chegou nos níveis de patamar tão baixos igual quando a FTX quebrou. E de novo, foi mais uma coisa causada pelo halving. O nosso terceiro motivo, e que muita gente não conhece, inclusive eu também não conhecia, passei a conhecer mês passado, alguma coisa assim, quando começaram a falar, que é da Mt. Gox. A Mt. Gox, para quem não sabe, foi uma corretora de Bitcoin. Ela era japonesa, depois foi vendido para um francês, se eu não me engano. Só que essa Mt. Gox, ela foi criada em 2010, mas em 2014 ela teve o pior hack do mundo cripto até hoje, onde foram perdidos mais de 750 mil Bitcoins por causa de um hack aqui nessa corretora. Aqui eles até falam em 850 mil em algum ponto aqui que eu provavelmente não vou achar. Mas foi mais de 750 mil Bitcoins que foram hackeados e foram roubados dessa exchange da Mt. Gox. Isso lá em 2014. E até hoje, como a gente pode ver, ele é um dos motivos que ainda assusta os investidores e o mercado e o Bitcoin e tudo mais. Porque agora em julho, já era para ter pago há muito tempo para quem sofreu aqui nesse hack, mas por causa de vários problemas, a Mt. Gox não conseguiu pagar antes e eles vão pagar esse ano, que ia começar em julho, vai até novembro ou outubro esses pagamentos. Então, esse aqui é mais um motivo que está fazendo o mercado cair. E aqui na matéria eles até falam que a Mt. Gox começou a pagar, vai começar a pagar no dia 5 de julho, que é exatamente hoje que eu estou fazendo esse vídeo aqui e que vou soltar o vídeo aqui no canal. Então, esse aqui é mais um dos motivos que o mercado está caindo, porque é estimado que 9 bilhões vão entrar no mercado por causa dessa devolução aqui para quem foi hackeado, para quem sofreu nesse hack. Desses 9 bilhões, muita gente vai reinvestir esse dinheiro no mercado, seja em Bitcoin, em ETH, em Solana, em Cardano, sei lá, em qualquer outra moeda, mas muita gente também só vai vender esse Bitcoin e vai sair do mercado. Então, por isso que está causando essa pressão vendedora, porque muita gente acha que por causa dessa venda aqui, por causa dessa devolução, as pessoas vão vender e o Bitcoin vai cair muito. Então, as pessoas só estão se adiantando a essa venda aqui da Mt. Gox. O nosso quarto motivo do porquê o BTC está caindo é justamente por causa do governo alemão e o governo americano também, que estão vendendo alguns Bitcoins que eles têm. Nesse post aqui da Arcan, eles falam que o governo alemão está vendendo 175 milhões em BTC. Esse post aqui foi ontem e eles falaram que o governo moveu 1.300 BTC para uma exchange. E depois também eles moveram outros 1.700 BTCs para essa wallet que começa com 139PO. Isso aqui, como é de se esperar, faz com que muita gente tenha medo do que o governo alemão vai fazer com esses Bitcoins, se eles vão realmente vender ou se só estão movendo para algum outro lugar, o que não é uma coisa comum a se fazer. Normalmente, quando envia para uma corretora, é para realmente fazer a venda. E isso aqui está causando muito medo nas pessoas. E isso acaba piorando ainda mais, porque quando as pessoas veem um gráfico caindo, isso gera mais medo e faz com que as pessoas, muitas vezes, não pensem direito se é hora de vender, se é hora de comprar, se é hora de só ficar olhando o que está acontecendo. E isso faz com que essas pessoas
também vão no mercado e vendam o que elas estão rodando, seja Bitcoin ou qualquer outra moeda. Isso faz com que o gráfico caia mais ainda do que já está caindo. Então esse aqui é mais um motivo do governo alemão do porquê o mercado está caindo. O nosso quinto e último motivo para explicar por que esse mercado está caindo tanto assim são as liquidações que o mercado teve. Isso aqui não aconteceu só ontem, claro que ontem teve um volume muito acima da média, mas vem acontecendo há vários dias, onde muitas pessoas que estão longando o mercado acabam sendo liquidadas por causa de toda essa queda. E quanto mais pessoas sendo liquidadas no short, isso faz com que o mercado caia mais ainda, com que o gráfico caia mais ainda. Por exemplo, se a gente pegar aqui nas últimas 24 horas, quase 600 milhões de dólares foram liquidados. 200M no BTC, 136 no ETH. Então, é muita coisa, muita gente que foi liquidada ontem e por isso que fez o mercado cair tão rápido daquele jeito que foi. E sim, apesar de parecer, de ter muita notícia ruim, que parece que o mercado é só isso, que o mercado só vai continuar caindo, depois de todas essas notícias aqui, a gente ainda tem algumas notícias boas para prestar atenção e para se agarrar nelas, para pensar que o mercado vai voltar a subir ainda nesse ano, depois de alguns meses. Por exemplo, se a gente vir aqui na Solana, porque quando o mercado está subindo, ninguém fica perguntando por que ele está subindo, será que aconteceu alguma coisa? Porque quando está subindo, todo mundo fica feliz, principalmente quem está investido. Então ninguém fica se perguntando por que está subindo ou por que não está caindo. Mas quando o mercado está caindo e começou a cair que nem ontem, aí sim todo mundo começa. Se tu vai lá no Twitter, lá no X agora, tu vai ver cada 10 posts, 9 são falando por que o mercado está caindo, o mercado está caindo por isso, está caindo por aquilo e não sei o que. E é só isso que tu vê na tua home do Twitter. Mas quando o mercado está subindo, igual eu falei, se a gente pegar aqui em setembro de 2023, que foi quando o mercado começou a subir, a Solana, por exemplo, saiu de 17 e chegou a bater aqui 211, quase chegando no all-time high de 262. Então, de setembro até chegar em 211, que foi em março, a Solana fez aqui mais de 10x. E eu não vi ninguém no Twitter falando por que o mercado está subindo ou questionando alguma coisa assim. E isso é uma coisa comum, porque quando todo mundo está ganhando dinheiro, todo mundo fica feliz e todo mundo fica eufórico. Mas quando começa a perder dinheiro, aí sim a gente vai lá no Twitter tentar entender o que está acontecendo. Mas como eu falei, a gente tem alguns motivos para se apegar neles, para pensar que o mercado vai voltar a subir ainda esse ano. E alguns desses motivos eu vou falar agora, onde o primeiro deles é o pagamento da FTX. Como todo mundo sabe, igual eu falei aqui nesse vídeo também, a FTX, quando a FTX quebrou, a Solana caiu lá para 8, 6, alguma coisa assim. Chegou a bater 6, mas foi rápido. Depois ela ficou 8, 9 dólares por um bom tempo. E a FTX, ela vai repagar os usuários que sofreram com o hack, assim como a Mt. Gox, só que a FTX vai pagar em muito menos tempo, vai repagar em muito menos tempo. E aqui, de novo, é esperado que 16 bilhões de dólares entrem no mercado. Só que uma coisa diferente aqui da FTX para a Mt. Gox é que quando a FTX quebrou, o Bitcoin ele estava valendo 20 mil mais ou menos, por aí 20, 25, 18. E quem estava investido naquela época, normalmente é um investidor de longo prazo. Porque se estava investido quando o Bitcoin estava 20 mil dólares, quando estava na baixa, isso significa que eles tinham confiança com que o Bitcoin ia subir no longo prazo. E por isso que eles estavam investidos, só que daí aconteceu aquilo com a FTX, o que fez com que a FTX quebrasse e fizesse com que eles perdessem tudo que eles tinham lá na FTX. Só que agora, com esse repagamento que a corretora está fazendo para os usuários, uma boa parte disso vai voltar para o mercado. Uma boa liquidez dessa que eles estão recebendo vai voltar para o mercado. Então pensa, de 16 bilhões, se voltar 10, 11, 12 para o mercado, vai fazer com que o preço das coisas volte a subir, com que o preço do BTC, da Solana, enfim, do ETH,
volte a subir, porque é muito dinheiro entrando no mercado de uma só vez. Assim como quando a FTX quebrou, muito dinheiro saiu do mercado de uma só vez e fez com que o preço caísse. Então esse aqui é o primeiro motivo que dá para a gente se apegar e que pode mostrar que o mercado vai voltar a subir. O segundo motivo são justamente as eleições presidenciais dos Estados Unidos, que vai acontecer lá no dia 5 de novembro. Como muita gente deve saber, quem está concorrendo para presidente lá nos Estados Unidos é o Biden, que é o atual presidente, e o Trump também, de novo. E como muitos de vocês sabem também, o Biden não é da cripto, enquanto o Trump já falou várias vezes que ele gosta desse mundo cripto. Inclusive, ele foi até convidado a falar em um evento sobre Bitcoin. Então, ele é muito a favor de cripto. E agora, o Trump, igual dá para ver aqui nesse gráfico, ele está com mais de 40% de aprovação da população a voltar a ser presidente. E se isso acontecer, se o Trump voltar a ser presidente, a gente pode esperar muito dinheiro entrando no mercado. Não só do governo, mas também da população, porque pode ser que a população tenha alguns benefícios, tenha menores taxas, enfim. Isso aí eu não sei o que o Trump vai fazer se ele for eleito. Mas com certeza, tendo um presidente da maior economia do mundo a favor do mundo cripto, a favor do Bitcoin, isso vai fazer com que muitas pessoas passem a olhar para o mundo cripto com outros olhos. E isso, como eu falei, vai fazer com que muito dinheiro entre no mercado. O nosso terceiro motivo que a gente pode ficar esperançoso para que o mercado volte a subir são o corte das taxas de juros, mais uma vez pelo Fed, lá em setembro. E isso aqui é o que a maioria dos economistas fala que realmente vai acontecer, pelo menos mais uma. Lembrando que pode acontecer 2 vezes, mas pelo menos mais uma, a maioria dos economistas fala que vai acontecer ainda esse ano. Para quem não sabe o que é o corte da taxa de juros, é justamente o que o nome fala. Cortar a taxa de juros significa diminuir as taxas que pessoas e empresas precisam pagar quando pegam um empréstimo. Então, se hoje, com as taxas de juros altas, eu sou uma empresa, vou pegar empréstimo para aumentar minha empresa, sei lá, para fazer qualquer coisa, eu vou ter que pagar um juros muito alto sobre esse empréstimo. E muitas vezes as empresas não conseguem pagar esses juros altos e acabam quebrando. Quando a taxa de juros está baixa, eu sou uma empresa, eu posso ir lá pegar um empréstimo e vai ser mais tranquilo, vai ser mais fácil de eu pagar. Eu vou precisar pagar menos juros nesse empréstimo. Então, quando a taxa de juros está baixa, não só pessoas e empresas pegam mais empréstimos para reinvestir no comércio, seja comprando máquinas, contratando mais pessoas, ou então se eu sou uma pessoa, eu vou comprar uma casa, vou consumir mais coisas também do comércio. Mas também, como eu falei, quando as empresas pegam esses empréstimos, eles contratam mais pessoas. E essas pessoas passam a ter mais uma renda ou ter uma renda maior do que elas vinham tendo quando a taxa de juros estava baixa. E isso faz com que sobre mais dinheiro na economia e esse dinheiro vai ir para algum lugar. Seja para comprar carro, comprar casa, ir no cinema, mas também pode servir para comprar cripto. E se isso acontecer, logo depois que o Trump ganhar as eleições presidenciais dos Estados Unidos, pode ser que muito desse dinheiro que vai entrar na economia vá para o mundo cripto e com que o mercado volte a subir nesse período aqui entre novembro e setembro. Mas agora, o que eu estou fazendo durante essas quedas, durante esse mercado em queda, onde muita gente está com medo, não sabe se o mercado vai continuar caindo, se a gente vai voltar para os 40 mil, se a gente vai voltar para os 60 mil e vai subir infinito. O que eu estou fazendo é bem simples e eu já falei em outros vídeos aqui, falei lá no meu Twitter também, o que normalmente eu faço nesses períodos. Eu não vendi nada do que eu tenho na minha wallet, então as minhas maiores posições agora são Solana, ETH e BTC em terceiro. Tem outras moedas, tem várias outras moedas também, mas que com posição bem menor do que essas três aqui. Como eu falei, a principal é em Solana, porque Solana é o que eu mais gosto, é a rede onde eu principalmente comecei a falar mais depois aqui no canal, e por isso que é a moeda que eu mais
tenho na minha wallet. É a minha maior posição da minha wallet, é Solana. A segunda coisa que eu tô fazendo, a primeira foi que eu não vendi, a segunda coisa é comprar algumas outras moedas que eu acredito que vão subir quando o mercado voltar. E como eu falei, Solana, ETH e BTC estão no meio dessas, mas tem outras também, como a TON, que eu fiz um vídeo inteiro falando sobre o ecossistema da TON e por que eles cresceram rápido desse jeito e eles estão aqui no top 10 das maiores moedas que a gente tem hoje. E tem várias outras moedas também que eu tô comprando pouco a pouco durante essas quedas para aproveitar quando o mercado voltar a subir, para ter esse profit legal quando o mercado voltar a subir. E a terceira coisa que eu tô fazendo, como sempre, é continuar procurando oportunidades, continuar estudando projetos, seja de airdrop, que são projetos grátis, projetos pagos, ou então de jogos também, como a gente está tendo agora o Illuvium, por exemplo. Ontem começou também o Spellborn, que vai ter um vídeo aqui no canal, e são 2 jogos grátis que dá para fazer missões, dá para acumular pontos e dá para ganhar um airdrop totalmente de graça jogando esses jogos. E eu vou trazer vídeo deles aqui no canal, por isso não se esquece de se inscrever para acompanhar esses vídeos quando eles saírem. Sobre airdrops, desde o início do ano eu venho falando sobre vários airdrops, seja pagos ou grátis. Eu vou trazer mais airdrops de testnet, que são grátis, aqui para o canal, mas também vou continuar trazendo esses airdrops pagos, porque esses pagos são os que pagam mais lá na frente também, é comum. Eu também vou continuar falando de NFTs quando os NFTs voltarem. Eu sei que agora eles estão em baixa, mas eu acredito ainda que eles vão voltar algum dia. Então eu vou continuar falando sobre NFTs quando tiver alguma coisa boa. Sobre meme coins, eu não falo muito porque não é um mercado que eu gosto. Não é um mercado que eu mexo nele todo dia. Então não tem muito o que falar sobre meme coins. Mas eu sei que tem muita gente que faz dinheiro com meme coins também. E uma coisa importante de falar é que vocês podem ter alguma desculpa, provavelmente alguém tem alguma desculpa ali falando que se o mercado tá caindo, então não tem por que ficar indo atrás de airdrop ou ficar fazendo alguma outra coisa. E assim, quem viveu esse bear market aqui, lá de 2023 mais ou menos, aqui 2022, até o finalzinho do ano passado, foram os que mais receberam de airdrops aqui no início desse ano. Lembra da Gito, onde tu precisava ter o mínimo do mínimo dentro da plataforma deles, e mesmo assim, o que menos ganhou foi $8.000 de airdrop. Teve a Jupiter também, que só quem ganhou foram aqueles que fizeram swap durante o bear market, e a Jupiter foi um dos meus principais airdrops. Teve a Tensor, enfim, teve vários airdrops aqui do primeiro semestre desse ano que pagaram muito, e só quem recebeu foi quem ficou ativo durante o bear market. Então a mesma coisa pode acontecer agora. Por isso que eu continuo procurando oportunidades, seja de airdrop ou qualquer outra coisa, enquanto esse mercado está em baixa, porque é quando menos pessoas estão no mercado, e isso significa menos competição para subir nos rankings dos airdrops, o que significa que lá na frente, com um ranking mais alto, tu vai receber um airdrop melhor de quem decidir sair agora. Deixa aqui nos comentários se tu concorda com esses motivos que eu falei, se tu discorda, e não esquece de ver os vídeos que estão passando aqui na tela também.